quando começaram essas 70 semanas. Ele diz assim, olha, a partir do versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido um príncipe, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então ele não explica bem o que eram as 70 semanas, aliás, as 7 semanas e depois as 62 semanas. Se você somar 62 mais 7, dá 69. Fica faltando uma. Então ele deixou bem claro. Então veja bem, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então se a gente vê aqui em Esdras, né, que foi no ano 538 a.C., saiu um decreto de Ciro, que era o Medo, não é? Que era o governante ali naquela época, de Babilônia, tá certo? Em torno do ano 538 a.C. Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor, falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém. Ou seja, nessa época aqui, cerca de 536, 538 a.C., saiu o primeiro decreto, foi a primeira leva daqueles dos judeus, vamos dizer assim, do povo judeu que está na Babilônia, né? Depois de 70 anos, para que saísse. E a profecia, voltando para Daniel 9, o anjo Gabriel explicando, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Tá certo? Nesse período, eu estou vendo aqui do lado no meu note, nesse período nós vemos que as 7 semanas, ou 49 dias ou ano, se você pegar 7 vezes 7, dá 49. Quem concorda diz um amém aí, coloca um like. 7 semanas de anos, né? Cada semana 7 anos, 7 vezes 7, 49 anos. E só para confirmar aí. Então foram 7 mais 62. Então os 7, não é? Nós podemos ver que aconteceu, então, de 457 a 408 a.C. Porque é decrescente, não é? Porque antes de Cristo começa o ano 457, 456, 455 e vai até o ano 0, quando Jesus nasceu, e começa ano Domini, quer dizer, depois do nascimento, que é 1, 2, 3, aí vai em ordem crescente. Mas quando a gente fala do antes de Cristo, AC antes de Cristo, é decrescente. Então, as primeiras 7 semanas, ou seja, 49 anos, 7 vezes 7, 49 anos, foi de 457 até 408, certo? 408, é decrescente. Você sabia que não houve o ano 0? Houve o ano que antecedeu o nascimento, foi decrescendo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Depois começou o ano 1, depois de Cristo, o ano 2, o ano 3. Então o ano 0 não existiu, não foi considerado nem no calendário chamado gregoriano, que é o que nós usamos hoje. Outra coisa interessante é que o judeu ele conta o ano
pelo calendário lunar, né, e o nosso pelo solar. Então, o calendário, um ano dos judeus, tem 365 dias. E o nosso, né, o solar, tem 365 dias e 6 horas. Por isso que tem um ano bissexto a cada 4 anos. 4 vezes 6, 24. Enfim, mas isso é um detalhe, nem tem tempo para a gente estar discutindo muito aqui. Mas eu quero que vocês entendam então que quando saiu o decreto de Ciro, como disse o anjo, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Jerusalém tinha sido destruída por Nabucodonosor, o povo levado cativo para a Babilônia, passou 70 anos ali. Aí o último governante ali, que foi Ciro, depois de 70 anos, assinou um decreto liberando o povo. Assinou 2 decretos, não é? Primeiro foi um, depois Neemias, que foi também com o restante do povo hebreu. Então, a partir dali, aí diz assim, olha, para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, o que aconteceu? A gente vê bem em Neemias, né? Quando ele foi para lá, ele era copeiro do rei e já tinha ido uma primeira equipe, né, para lá, uma primeira turma desse primeiro decreto, que edificou o templo. Aí depois foi Neemias para edificar exatamente as portas, não é verdade? E toda a muralha que cercava Jerusalém. Então, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, primeiro aconteceu isso. E aqui, as 62 semanas, ou 434 dias, primeiro 7 semanas. Depois, ele faz uma separação dessas 62 semanas, que vai, como diz aqui, do ano 408 até 27 a.C., até o Messias, o príncipe. Aí nós podemos observar um fato bem interessante. Desculpa eu estar olhando para cá, porque eu estou vendo 2 referências muito importantes. Que o Império Mundial, na época, era o babilônico. Então Ciro, né, o Medo-Persa, que tinha dominado a Babilônia, governava. Depois veio... Qual o próximo império que esteve ali? Lembra da estátua de Daniel? Aquela que o rei teve aquela visão da estátua? Não vou procurar agora. Animais simbólicos, é tudo uma coisa só. Mas a estátua de Daniel, que o rei, com uma árvore... Aqui, Daniel capítulo 3. Ele viu uma estátua que tinha a cabeça de ouro, não é? Que falava exatamente do Império Medo-Persa. Depois, essa parte aqui é toda que seria de prata, não é? Tudo isso aqui do Império Grego, que veio ali. O Império Grego, ele se dividiu em 4, era de Alexandre Magno, né? Que morreu jovem, 32 anos, aí ficaram os 4 generais, que tomaram conta, e depois a perna de ferro, que era o Império Romano. Então, dentro dessas 62 semanas, 7 mais 62 dá 69, é que chegaria até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Está entendendo isso? Olha como é importante. Então, Jeremias, quando Deus usou ele para falar dessas 70 semanas, ele estava falando de um período de 490 anos, que ele chamou de 70 semanas. Então, nós vemos até Jesus, que é um ungido, que foi cortado, não é? Foi cortado aqui, cortado no sentido de que foi morto, ele foi tirado,
né? Jesus foi tirado. Ver se eu consigo ver. É melhor deixar aqui que seria o certo. Então, o ungido, o rei Jesus, diz aqui, ó, no versículo 26, depois das 62 semanas, será cortado o ungido e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será como inundação, até o fim haverá guerra e então determinadas desolações.